Muito boa tarde, senhoras e senhores de Dois Irmãos, muito boa tarde, dois irmonenses, onde quer que estejam. Esse é o programa Fim de Tarde, levado ao ar pelo Facebook, né, a quem nós desde já agradecemos por criar essa uma das 7 maravilhas e que tem proporcionado, graças ao Facebook, que nós todos viajemos ao redor do planeta aí, levando assuntos bons de Dois Irmãos para dois irmonenses, onde quer que eles estejam. Hoje o programa tem a grata satisfação de receber aqui, sentado aqui na bancada, né, o padre Jair Todescati, que é da Pastoral da Comunicação, aqui de Dois Irmãos, né, da Igreja Católica, e ele está sentado junto ali com a minha querida amiga e pedagoga, a Valéria Bauer Bender, né, que é pedagoga e da Escola Imaculada Conceição, né. Junto com ela também ao lado a Shirley Maria Fleckbach. Heck. Botaram Fleck. Não, é Heck. H-E-C-K. isso aí. Eu mato, uma vez por dia eu mato a produtora aqui. Então hoje já é mais um estilo. H-E-C-K. Por isso que nós citamos aqui. Se me der uns nomes errados, se eu matar um produtor, não tem problema, né? Vai ter legítima defesa da obra. Vou chamar de Shirley. A gente é por nós, vamos ajeitar ali no ar. É que eles parecem os nomes no ar, né? Então, as duas vamos falar sobre educação, porque hoje é quarta-feira, vamos falar sobre educação. Também recebo aqui a Amanda Fear, né? E tu tem outro sobrenome, Molin, né? Fear Molin, conheço ela pelo avô, né? Que é o seu João Fear, um grande amigão nosso aqui. E ela passou, é estudante também, era estudante ali da Escola Imaculada, do Colégio Imaculada Conceição, e foi uma das aprovadas na Federal, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, matemática, né? Isso, licenciatura em matemática. Aí nós vamos perguntar daqui a pouquinho por que uma moça tão jovem procurando um curso de matemática, quando outros procuram uns cursos estrambólicos aí, né? Os cursos da moda, né? E ela vai focada no assunto ali. Muito bem. Também recebo aqui com muita alegria hoje o José Pedro Costa Curta. Não parece que vai ser Costa Forte, né? Que está junto com a mamãe dele, a dona Vera Maria Costa Curta, porque ele também foi medalha de bronze numa Olimpíada de Matemática. Matemática, né? Mas a Amanda vai nos dizer como é que funciona isso aqui. Bom, o programa está entrando no ar, nós queremos agradecer muito aos nossos, ao Jornal dos Irmãos, que mantém esse programa no ar, né, com a sua estratégia de divulgação, de fazer a mídia se tornar, além de impressa, também virtual, buscar o mundo da virtualidade, né, que é um mundo que cada vez mais atrai as pessoas, especialmente os jovens, mas também os adultos, os idosos, porque hoje pessoas de todas as idades entram pelo Facebook, tirando o Bajaí, que ainda não tem Facebook, né, Shirley? Não, eu confesso de não ter Facebook. Não se rendeu ainda. Tão querido quanto o senhor não tem Facebook ainda. Eu tinha Facebook, mas há uns 3 anos atrás decidi eliminá-lo. Aí daqui pra não tenho mais. Mantenho o Facebook da paróquia, né? Mantenho o Facebook da paróquia, mas pessoalmente eu não tenho. O senhor faz eu cuido da página. Cuido da página do Facebook. Sim, vigário paroquial, né? Sim. Vigário paroquial. Então eu cuido da página. Essa é mais a página interna, né? E a página de divulgação, dos avisos e tudo mais. Daí também tem a outra equipe que faz parte também, outra equipe que cuida também dessa página. Meu nome de uma moça que trabalha lá com vocês, que fala maravilhosamente. A Fátima. A Fátima. E a Cris, lembra? A Fátima e a Cris, que eram aqui. As duas gurias, nós queríamos que ela viesse apresentar um programa aqui. Hoje... Elas falam tão bem, são tão simpáticas assim, que nós preocupamos, nós um programa com vocês aqui no Maravilhoso. Hoje a Fátima está com o filho doente, está no hospital. Ela viria comigo hoje. Mas o filho não está bem, ela está no hospital com ele. Tomara que esteja nos assistindo, que a Fátima tem Facebook, né? Ela tem. Oi, Fátima. Melhoras pro filhote. Verdade. Pequenininho, filho? Sim, eu. Sim, bem picorujo lá também. É coroinha nossa aí, da matriz coroinha. Tu sabes que, Valéria e Shirley, as pessoas não acreditam quase quando eu falo, mas Dois Irmãos têm mais de 120 coroinhas. Verdade, tem sim. Sim. E o Imaculada sempre teve tradição de ter alunos seminaristas, né? A Amanda sabe, né? Teve vários ex-colegas seminaristas. Né? Eu vinha lá quando eu ia levar o Ada, buscar o Ada nesse ofício de pai, né? Pai é um ofício, tem que exercer ele bem direitinho ali. E eu via os seminaristas vindo, subindo aqui.
E saem todos juntos também. Saem todos juntos. Mas tem muito. E quantos estavam esse ano lá, Sheila? Acho que em torno de 20 ano passado. Bastante, né? Bastante. Sim. Aqui no menor. Mas já teve 28. Tá. E para onde eles vão agora que a escola não vai mais ter o Segundo ensino o médio? padre, é no 10 de setembro. Quem que cuida lá do seminário? Pode dizer? Não, aqui tá o Leandro. Ah, o Leandro. Leandro. Exatamente. Freilich. Freilich, exatamente. Sim, reitor lá. Para ele, logisticamente, é mais tranquilo ter eles todos numa escola, né? Legal, Exato. também a escola estadual, né? Vai ser bacana. Bom, hoje é educação, então acho que vou deixar, não sei se eu deixo para a pedagoga, apresenta o programa para nós. Para me colocar numa fria, Aproveita, vamos ver como é que é a pedagogia. Nossa, vai longe daí? Vamos ver como é que é a pedagogia dos pedagogos, né, Amanda? Deve largar na mão dela aqui. Não basta, né? Um programa para falar de pedagogia, né? O negócio é extenso. Como é que foi, Amanda, participar desse? Aqui não pode ser pergunta e resposta, né? Tem que todo mundo bater papo, né? Mas eu vou perguntar para ti na largada e aí nós vamos conversando com as professoras, com o padre, com o colega aluno ali também. Né? O que te deu fazer vestibular para matemática? Eu sempre gostei muito de calcular e de resolver e ajudar os meus colegas nas contas de matemática, e eu acho que o mais me influenciou foi a Prof. Mara, né? Porque eu tive ela desde do 6º ano e ela é uma professora maravilhosa e creio que ninguém tem nada a reclamar dela, porque ela é muito gente boa. E foi principalmente ela que me motivou a querer matemática e todos os meus outros professores, assim, porque sempre dizem que professor é a profissão que forma todas as outras, e eu acho isso muito incrível. E é esse contato que eu quero ter com os meus alunos, assim, como a Prof. Mara tinha. A Mara até brincou com ela, que ela seria a A sucessora substituta. dela. Quantos anos é matemática? São 5 anos de curso. Tudo é 5 anos. Não tem nenhum curso Não, mais acho que tem tudo 5 anos. A Né? maioria sim. só. Daí tem os tecnólogos, que são 2 anos, né? Com 3. Outros 8 semestres, depende. A Mara tá quanto tempo na escola já? Ela faz tempo, né? Faz. 20. Ela era professora da minha irmã também. Do Antônio Júnior também, né? Por isso que faz tempo, né? Faz muito tempo, acho que uns 20 e poucos anos. E o bom professor é o encantador, né? O que consegue encantar o seu aluno. E além de simplesmente transmitir uma informação, um conteúdo. Né? Como ela encantou a Prof. Mara, a Amanda. Esse é o grande... Isso não é tão simples, porque matemática normalmente aterroriza. Exatamente. Geralmente, Precisa ter talento para poder geralmente o encantar. aluno diz assim, quando se pergunta, né, qual é a área que mais gosta? Ou ele diz matemática ou português, nunca as duas juntas, né? Então, São sempre coisas opostas. é opostas, né? E a Amanda, então, e meninas também gostarem de matemática não é tão comum, eu acho. Né? Verdade. Mesmo? É pouco. Padre precisa entender de matemática? Eu sou bom na matemática. É? Sempre fui bom na matemática. Usa matemática em tudo, né? Não adianta, né? Sempre fui bom nisso. Agora estão fazendo umas pesquisas aí para pintar a casa paroquial, então entrou bastante matemática nisso. Entrou muita matemática. Eu acho que eu tenho alma masculina, porque eu também sempre gostei de matemática, sempre gostei das exatas. Porque estão mexendo lá com cálculo e calculando coisas, não faz ideia. Para ver se soma. E, na verdade, você está calculando se vai faltar ou sobrar dinheiro, né? Não é tão simples, né? Ah, meu Deus do céu. E matemática, o que mais te encantava em matemática? Para tu entrar nessa faculdade, tu estudar 5 anos de matemática, uma loucura, né? Loucura boa essa, loucura no bom sentido. Né? Sim, eu sempre quis ser professora, sempre achei algo muito bacana. Tanto que a minha primeira opção de curso há um tempo atrás era arquitetura, mas eu queria fazer arquitetura depois, fazer um mestrado, uma pós para dar aula. Então era algo meio que eu não queria atuar na área, não queria ser um arquiteto, eu queria ser professora. Aí então eu comecei a pensar em outras oportunidades e conheci gente que era envolvida na matemática, que estava estudando, fiz amigos. E aí eu vi que eu queria ser professora como a Prof. Mara era, né? E não só a Prof. Mara, mas outros professores também me influenciaram muito nessa escolha. Mas o fato de eu gostar de matemática e conseguir sempre ajudar os meus colegas
que tinham dificuldade, eu consegui explicar as contas para os meus colegas, sempre foi algo que me motivou. Porque não basta saber matemática, tem que saber explicar para que o outro entenda. Né? Exatamente. E muitas vezes a professora ensina de um jeito, mas se o colega falar na linguagem da própria criança, ele pega muito mais fácil, né? Do que às vezes uma linguagem mais técnica, né? Sim, com certeza. Nós temos um campeão de matemática, não vi ele também, né? Como é que foi concorrer lá? Eu achei bem tranquilo isso, porque eu já estava bem acostumado em fazer torneios e provas, porque já Principalmente eu no participava, xadrez, né? eu participava de torneios de xadrez e daí eu já era acostumado com isso. Daí eu fui bem tranquilo e fiz o que eu sabia. E fui bem. Leve. Até Leve assim. E o José, Leve ele participou do xadrez nacional, né? Isso. Sim, ano passado eu fui para Paraíba, João Pessoa, para competir no nível nacional de xadrez. Nós tivemos aqui 3 dias atrás, eu acho, um professor de xadrez aqui, o Eloy, dando umas aulas maravilhosas de xadrez ao vivo aqui para nós, assim, ensinando como é que fazia as jogadas, ensinando, falando o que os grandes mestres, né, que eles ensinam a jogar, assim. No dia eu até perguntei, mas ainda tem discussão de xadrez nas escolas? Ainda tem isso aqui? Eu acho que assim, a Imaculada tinha uma proposta no início, quando eles eram menores, muito bem, eles trabalhavam isso em sala de aula. E o José Pedro foi um que com 4 anos e meio ele competiu no primeiro campeonato, né? Então assim, ó, começou muito cedo e eu sempre digo assim, eu lamento às vezes porque talvez os pedagogos, a escola em si não entende o quão benefício o xadrez traz para o cérebro das crianças. E às vezes consegue fazer conexões e sinapses que outra brincadeira, um outro jogo não faz e o xadrez faz. Então assim, ó, eu acho que se a escola entender isso, eu acho que a escola só tem a ganhar, né? Os alunos só têm a ganhar, né? O xadrez é uma espécie de alterofilismo intelectual, né? Exatamente. Tem que estar mais ou menos pensado ali. E Sheila, eu queria te fazer uma pergunta. Isso que ele participou, vou pegar aqui para a Olimpíada Brasileira de Matemática, diz ali das escolas públicas, mas o Colégio Imaculada participou também? Eles abriram espaço desde o ano passado para as particulares participarem. Então a professora Mara selecionou alguns alunos, né? Inscreveu alguns alunos para participarem da primeira etapa. Daí quem se classificou na primeira foi para a segunda etapa, né? E o José Pedro na segunda etapa conseguiu a medalha de bronze a nível nacional, né? E a Olimpíada, como é que era, José Pedro? Nos conta o que acontecia lá. Não era dizer quanto é 2 mais 2. É diferente, né, da matemática da sala de bem aula, diferente, né? principalmente a segunda parte da prova, que é mais questões de lógica, que tu não faz geralmente na sala de aula, porque na sala de aula é mais o conteúdo, é o conteúdo que cai. Daí, como foi minha primeira vez, eu acabei me surpreendendo com isso, porque não era uma coisa que eu estava habituado a fazer. Questões mais interpretativas. Não, mas que questões eram, por exemplo? Vamos ver. Tem que usar muita lógica, eu acho, né? Não? Sim, Lógica, daí entra o xadrez de novo, né? Vocês duas não estão deixando ele falar. Vamos acreditar, mas vamos ver. Manda ver. tinha uma questão que tinha um círculo de luzes que tinha algumas acesas e algumas desligadas. Que daí eu tinha que falar, justificar porque sempre ou nunca as luzes iam ficar desligadas ou podia ficar sempre desligadas, sabe? Porque, quando apertava numa, as duas ao lado desligavam ou ligavam, caso fosse invertido. Daí tinha que usar uma lógica lá para descobrir se sempre ficaria ou nunca ficaria ligadas, ou desligadas. E eram questões desse tipo, então? Sim, era de lógica. E quantas ao todo, mais ou menos? Na primeira parte, que era mais de conteúdo, eram 20 questões, e na segunda parte era 6 questões de 3 tópicos,
tipo A, B e C. Tentativas. Que daí tu tinha que justificar a tua lógica que tu aplicou. Ah, então escrevias. Sim. Verbal e escrita. Pois então. Só escrita. É só escrita. Ah, só escrita. E Vera, como é que tu te sente? Deve estar estourando os botões. Toda orgulhosa, né? Porque ele sempre foi um bom aluno e acho que assim, essas coisas, muita coisa vem de casa. Eu sempre dizia para eles, quando eram pequenos, de que eles iam para a escola para adquirir conhecimento, não importa qual era a professora, que ele não ia lá para gostar da professora, que ele ia lá para adquirir conhecimento, que a mãe e o pai poderiam até ter esse conhecimento, mas quem validava era a professora, era a escola. Então, que eles iam lá para adquirir conhecimento. Então, assim, ó, desde pequena a gente trabalhou isso com eles, principalmente a questão da responsabilidade. A nota era uma linguagem que a gente usava, a nota era como um pagamento, salário mensal. Você quer ficar com salário mínimo ou tu quer ficar sempre com um salário bom? Então, essa linguagem é uma linguagem que eles entendiam muito bem, porque a gente dava as moedinhas depende conforme era a tarefa, conforme era por mês, eles também trabalhavam, entre aspas, né? Então, eles ganhavam pagamento. Então, eles associavam muito o pagamento à nota. Então, eles sempre queriam tirar uma nota boa, porque era o salário, né? O salário bom. Então, assim, isso eles, né? Mais ou menos assim. O salário. Então, assim, eles sempre levaram o estudo muito a sério. Então, desde pequenininho, assim, eles eram tranquilos. Eu falo porque tem dois, né? Mas o José Pedro sempre foi muito tranquilo na escola, né? Assim. Nós defendemos aqui, Dona Vera, no programa, várias vezes nós falamos que não dá para fazer educação sem os pais. E vendo a senhora falar, eu pessoalmente eu queria perguntar para uma pedagoga, para uma diretora de escola, dá para fazer educação sem a participação dos pais? Não. E isso que ela traz é muito importante. Esse entendimento que essa família tem da escola, se todas as famílias tivessem esse entendimento... De qual é o papel família, qual é o papel da escola, o que esses dois papéis, né, juntos conseguem fazer, é bem melhor, Quer dizer, para resolver a equação da educação tem que ter os dois lados ali. Como é que funciona isso pedagogicamente? Pensando na escola, a gente tem uma metodologia de que o professor trabalha com seus alunos, a gente faz a discussão, vê o que é mais adequado, a gente enxerga cada aluno na sua individualidade. Partindo disso, a gente tem momentos de chamar a família, né? E a intenção sempre é não somente chamar aquelas famílias com o aluno com dificuldade, mas também chamar as famílias dos alunos que têm seus potenciais, para poder também trabalhar e qualificar esses potenciais que eles têm. Então, assim, e a família é importante em confiar na escola. Então, eu dizer, tu põe teu filho numa escola, como essa mãe, ela confiou no papel da escola, porque a escola é um espaço formador. As pessoas que estão lá estão formadas para exercer aquele papel, né? E no momento que tu põe teu filho lá, confia naquele lugar que está oferecendo um trabalho, uma educação para o teu filho, né? Porque isso é importante, né? A gente vai fazer direito, né? A gente tem certeza do nosso papel, ninguém está na educação para brincar, né? É um lugar encantador, é um lugar onde a gente tem muitas possibilidades, né? E é um lugar, mas também de muita seriedade, de qual é o papel nosso como educadores na escola, o papel do processo de aprendizagem. E a família, assim, dando aquele amparo, orientando seus filhos quanto à disciplina, né, comportamento, acompanhando o trabalho, os temas, a evolução dele, vindo nos procurando quando estão percebendo que ele não está evoluindo, né? Então a escola isso que a pedagoga levantou uma coisa que eu acompanho desde o início, de que a maioria dos pais demandam toda a responsabilidade para a escola. Então, os pais colocam lá, daí o filho não tem limite, não tem educação, não tem nada, e quer que a escola dê tudo isso para o filho, para a criança, para o aluno. No entanto, isso cabe à família. Ele vai lá e ele daí já é uma criança que tem normas, regras, limites, educação, tudo estabelecido. Então ele está muito mais pronto, aberto para absorver o conhecimento. Então eu vejo também assim,
Quando acontece alguma coisa na escola que a professora fez, se mãe, eu for a favor do meu filho, mesmo que ele não tenha a razão, e vou contra a professora, eu destruo tudo, porque eu quebro esse vínculo. E daí, muito pelo contrário, eu tenho que dizer assim, não, a professora que mandou, a professora que pediu para fazer, tem que fazer que nem ela pediu, não é que nem eu quero. Então, eu tenho que respeitar o trabalho, eu tenho que empoderar esse professor para que ele possa exercer a sua função para a qual ele foi colocado lá, para a qual ele recebe. E para a qual se preparou. Exatamente, para a qual se preparou. Então, assim, E acreditando que, como diz a Maria, a parte deles vão fazer bem, né? Não, e assim, Não, e o aluno acabou de dizer, uma formação são 5 anos na temática, né? E depois tem pós, muitos têm mestrado. Então ele está preparado para isso, ele está buscando. Mas eu tenho que confiar nele também, porque senão eu não consigo construir nada. E eu vou quebrar todo o processo, toda uma plantinha que está ali para crescer, para ficar uma árvore frondosa, e vou podando ela. E as pessoas não se dão conta como isso faz mal para a criança, Não, para o aluno, não para o professor. O professor tem o trabalho dele, exatamente. para o meu filho. Então, assim, eu tenho que abrir caminho para que ele possa fluir, ele possa Desabrochar, florescer, desabrochar, fazer o trabalho dele, né? Que maravilha, meu filho. A Eu vontade defendo da exatamente o que a pessoa. dona Vera faz. Eu brinco assim, não, quem educa o Adam e o Benício sou eu educo eles. Né? Educo eles com limite, educo eles com respeito aos mais fracos, aos iguais, aos mais fortes, aos mais velhos, não importa. Olha, tudo tem que ter limites, né? E em relação aos professores, eu digo assim, filho, na vida nós não vamos gostar de todas as pessoas que aparecem conosco. Pode ocorrer de eu não gostar de um professor, não é o caso do Adam. O Adam gosta de se dar muito bem com todos os professores, graças a Deus. Mas se tiver um assim, tu tem que pensar assim, bom, ele não está ali naquele posto por um acaso. Ele está naquele posto porque ele tem mais conhecimento e eu preciso adquirir esse conhecimento e preciso dele. Então daí jogar ele ver o mundo. Eu quero fazer uma pergunta para o Padre Jair, porque nós estamos falando em educação, Padre Jair, e a igreja, né, há 2000 anos, é a grande educadora de ética no planeta. Né? Então, como é que se educa assim, as pessoas para a religiosidade, Padre Jair? Se eu pego um gancho do que vem acontecendo, eu diria assim que a formação religiosa também nasce dentro de casa. Também nasce pelo incentivo do pai e da mãe. No início da sua conversa, ela falou assim, se eu jogo a responsabilidade só para a escola, uso essa expressão, vem muito na mídia, terceirizar aquilo que eu não faço. Eu passo a responsabilidade para o outro, aquilo que você falava. Olha, lá em casa quem educa sou eu. Lá na escola os professores vão ensinar. Eles vão ensinar. Lá em casa você vai ser educado. E se você não se comporta na escola, lá em casa a mãe e o pai vão conversar com você. Então, essa orientação eu recebia também em casa, isso já há muito mais tempo atrás do que vocês estão mais novos, né? Então, a terceirização ela não faz bem em local algum. Quer dizer, em algumas empresas sim, né? Mas quando nós estamos falando de educação, não faz bem. Educação, não faz bem. E na igreja também é assim. Porque a criança ela começa a caminhada religiosa lá em casa com o pai e a mãe, seguindo o pai e a mãe. A gente chama assim, desde o ventre da mãe ela já começa a ir para a igreja. E depois que ela começa a dar primeiros passos, que vai para lá, a mãe vai dizer assim, olha, a mãe passou por isso também, o pai também passou por isso. Agora vai ter a catequese, vai ter a tua formação, nós vamos depois na missa juntos. Então, não estão dizendo assim, não, vai lá aprender lá, porque nós não sabemos nada, ou não fazemos nada. Não é por ali. A educação religiosa, ela nasce a partir do incentivo familiar também. O incentivo. O pai leva lá na catequese, busca da catequese, vai junto na missa, vai junto nos cultos, claro, vai junto e diz assim, olha, isso faz bem para o pai e a mãe, então nós acreditamos que vai fazer bem para você também. Então, se não temos Deus na nossa vida, o que seremos daqui a pouco na sociedade? O que seremos? Então, Deus faz muito bem para nós como adultos, nós queremos que Deus faça parte da tua vida também, por isso tu vai junto conosco. Temos assim uma deserção da juventude, assim, podemos dizer, bastante grande. Só que o jovem que foi formado lá no pai e a mãe junto e começou a caminhada, ele nunca deixa a igreja. Ele dá um tempo, ele dá um tempo na fase que ele está, Isso nós já aprendemos. O jovem ele chega a um ponto de autossuficiência, né?
na infantilidade dele ainda, né? A impressão Ele que se não acha precisa mais, suficiente, né? ele precisa mais daquilo Precisa ali. testar os limites dele. Sim, mas daí ele volta. Nós costumamos dizer assim que alguns voltam porque realmente foram formados, Tiveram uma base. Outros voltam por causa da amor e a dor, né? A dor, As pedradas da vida, aí vem as dificuldades, aí as vem perdas, né? perda, a chamada dor, né? A dor, né? Como O A amor. gravidez traz muitas mães, né? Gravidez. Então, tem esse nível também dentro da igreja também. Se os professores também sentem às vezes dificuldades, nós também sentimos também essas dificuldades. Mas quando eles também sentem alegrias, nós também temos muitas alegrias também. Da juventude que entra na igreja, começa a passar por cada fase do seu nível de jovem e vai embora, nunca mais para. Você vê que depois você casa a pessoa, depois você começa a ver celebrar o batizado daqueles filhos deles, nunca mais para na igreja. Também são as alegrias também dentro da igreja. Não falamos só da católica, né? Nós falamos também dos nossos irmãos luteranos, evangélicos, que caminham mais junto conosco, também são as alegrias deles. Como também tem esses mesmos momentos assim, difíceis também da própria igreja caminhar. Você quer que ele faça alguma coisa, ele não, nas suas fases não faz, né? Isso tem uma coisa a ver com a própria psicologia humana, né? Porque os filhos, eles crescem e têm uma tendência a se afastar. Depois Ou volta. achar que os pais são meio atrasadão, Autossuficientes. Eles que o pai não sabe tudo aquilo, o que era um herói para ele tem que matar os heróis para ele ser o herói dele mesmo, tem toda aquela história. E lá pelas tantas, ele individualiza a si mesmo e ele dá uma olhada para trás e pensa, mas minha mãe, meu pai não eram tão burros. Isso é maturidade, né? Não eram tão trouxas, pera um pouquinho. O seu Alain tinha resolvido uma coisa. Meu pai, assim, a dona Ceci resolveu uma outra, falou, pá. E aí tu começa a recuperar aquilo que o padre Jair está dizendo. Exato. A base foi boa. Sim. O amor estava latente lá dentro. Né? Sim. Ele só estava meio opaco ali, porque a pessoa precisava fazer a caminhada dela. Aí de repente ele se recupera, né? E diz assim, Tudo não, faz não, sentido de novo. volta a fazer sentido. Né? Não, eu acho também assim, se perguntasse para mim, enquanto mãe dos meus filhos, por que tu escolheu tal escola para estudar? E uma das coisas que, mesmo a gente não tendo condições, e a escola sempre nos amparou, e a gente queria o melhor para os nossos filhos. Então, assim, naquele momento, nessa cidade de 2 irmãos, o melhor no conhecimento que a gente conhece era a Imaculada. Então, por que colocar na Imaculada? Porque lá se trabalha valores, né? E foi isso, essa é uma das coisas que muito pesou, assim, ó, a ética, a moral, né, o respeito. Então, a escola chamava, graças a Deus não precisei ser chamada, assim, a escola chamava, né, os pais. Então, assim, ó, e assim, ó, a gente também trabalhou muito com eles em casa, de que eles tinham que ter responsabilidade, então eles comentavam tudo que acontecia na escola. Então, mesmo que eu nunca precisei, nunca fui chamado pela escola por alguma questão do meu filho, mas eu sempre estava por dentro porque ele sempre me trazia, ou eles, né, outras também sempre eu sempre estava informada, mesmo que então eu ia para a escola só quando tinha reunião, quando tinha que pegar porque vocês também tinham um diálogo aberto com os Exatamente. filhos, Então, né? assim, Isso também eu é tinha importante. combinado assim, Isso ó, flui mas- natural, chegar em casa, falar da Isso. escola quando tem A esse primeira diálogo, coisa a gente né? perguntava na mesa, e daí como é que foi na aula hoje, né? Então, assim, essa. E outra coisa, assim, que eu trabalhava muito desde pequena, assim, a questão da responsabilidade, de que não quero que ninguém mexa nas coisas do outro, né? Porque tem que, isso é meu, essa bolsa é minha. Então, assim, eu também não vou mexer na mochila de vocês. Eu não vou lá ver se tem bilhete, eu não vou lá ver se tem tema feito. A senhora chegava a essa rigidez ética, assim, incrível. Você perguntava para eles, eu nunca olhei tema, eu nunca olhei caderno, eu já assinei um outro bilhete quando eles esqueceram o material, mas eu nunca fui lá pegar a agenda ou mexer na Quer dizer, a mochila. senhora respeitava o seu limite perante o limite deles. Mas isso foi sempre tem bilhete para a mãe, alguma coisa, eu perguntava, mas eu nunca ia lá pegar. Então, assim, se tornou tão automático que eles traziam para mim, colocavam na mesa, né? Lá na minha casa esse ditado funciona. Casa de ferreiro, espeto de pau. Eu também nunca olhei. Eu sempre deixei eles se virarem. Eu acho isso, quando eu falo isso, as pessoas acham, nossa, que mãe desnaturada, né? Mas não era isso, eu queria... É autonomia. Tem uma base ética muito forte. Exato, mas por isso, assim, quando ele começou Confiança. a falar, né, na ética, eu começou
só que eu comecei a lembrar de que também se trabalha em casa, né? Aliás, essa palavra ética, as pessoas parecem que também esquecendo disso. Né? Mas é que Nós temos que recuperar isso de Temos que novo, recuperar. com urgência. Né? daí Porque a ética é o nosso limite individual perante o limite coletivo. Né? Exatamente. Senão não funciona. Né? Mas aí, assim, se eu não concordo da metodologia, da didática que a professora usa, e meto pau na professora no meu filho, eu estou destruindo tudo, né? Então, assim, no caso, assim, eu tenho que tomar a iniciativa, então, assim, não, ela dizer para eles. Eu tinha uma experiência também com o mais velho, quando ele tinha 5 aninhos, que ele foi para o primeiro ano lá, foi para a escola, eu não gostei, chegou em casa chorando que ele não gostava da professora. E eu agendei um horário na escola e fui lá conversar. E eu falei, meu Deus, o que tem? O aluno melhor do que eu tenho, não sei o que. Eu amo essa criança. E daí, só que eu não levei ele junto, porque eu sempre ia na escola pegar o boletim, eu não ia pegar o boletim, eles iam pegar o boletim e eu ia junto. E eu nunca fui na escola, eu sempre fui com eles, eu sempre disse, vocês vão pegar o boletim, eu vou com vocês. Dona Vera, beleza? Eu não. E daí, assim, É pior que o professor de matemática. A Amanda está tirando experiências aí, né? E daí, assim, ó, quando eu cheguei lá, a professora disse, mas não pode ser que ele não gosta de mim, não sei o que, não, eu amo isso. Cheguei em casa e falei isso pra ele. Foi como tirar a máscara, foi a melhor Ele precisava do elogio. Eu precisava do elogio, sabe? Então, assim, ó, eu poderia ter feito o trabalho inverso, e você também, essa professora não presta, porque você... Não, eu pensei assim, não, eu não posso fazer isso que ele tá, né? Fui lá na escola, foi maravilhoso. 7h34. Um abraço para Guilherme Figueiró, para Márcia Holtzmiller, para Flaviana Keffer Chores, a Beatriz Lima. Por que a escola não convida a Pâmela e a Marina também? Passaram na URGS. Já estão convidadas. Elas vêm para o programa, a Marina vem para o programa de música. Ela está de férias, Ela né? está de Ela está férias. de férias, né? A Marina passou na URGS, né? Já esteve aqui a Marina, vai voltar, Beatriz, pode ter certeza. Um abraço para Franciele Moreira, a Aline Mori, alguém conhece? Muito orgulho da minha irmã Amanda, assim como pelo IC, Imaculada Conceição, meu colégio do coração, diz a Aline. Amanda? Isabel Cristina do Amaral, parabéns, queridos alunos Amanda e Zé Pedro. Saudades de vocês, orgulho de fazer parte do Imaculada Conceição. Isabel Cristina do Amaral. Vanderleia Ralph Nós, um abraço. Aline Moro de novo, acredito que seja porque o destaque é na matemática e não na aprovação na URGS em si. Valeu, exatamente. Marcão Lima, parabéns, Alain, ótimas entrevistas, ótimo programa, ótimas pessoas, um grande abraço, diz o Marcão. Sabina Fur, o Benício Caldas manda uma beijada, o Benício está nos assistindo, o Benício está lá em Pelotas, fazendo um evento lá, gastronômico. O Benício é uma figura, ele vai ser cozinheiro. Olha. Ele disse, se o Mano quiser ser engenheiro, é problema do Mano, eu vou ser cozinheiro. Eu quero vir conversa. Regina Specht Brown, Benício, beijinho no papai aí. Rosane Isabela Blume, também. Elson Feio, um abraço, Alain, um abraço. Áureo Bender, um abração para a Valéria. Conhece? Marido. Maridão de perto aí. Arthur Lawson, o João, olha a Amanda, deve ser desconhecido. E a Sandra Marion, Nelo Caldas, boa noite, nada como ter um irmão apresentando o programa. Valeu, Sandra, esse é irmão. Bom, estamos aqui, são 7h37, nós estamos conversando aqui com a Amanda Fuhr-Momin, que agora já acadêmica de matemática na URGS, né? Começa quando? Dia 5 de março. 5 de março? E como é que a Imaculada começa em fevereiro já? Cumprir a carga horária. Tem que fechar os 10 complexa, dias né? letivos mínimos, Não, né? é que a URGS também está com atraso, né? Atraso, né? Por causa Em do função do greve. ano No ano passado. passado, se atrasou, né? Eles estão... Quando eu estudava, padre Jair, tinha 3 meses corrido de férias, e um de férias no meio do ano ali. Agora esse troço está diminuindo, está ficando uma miséria isso aqui. Não dá nada quase, né? Daqui a pouco não vai ter mais Eu férias. quando as crianças, nós, por exemplo, o Adam, né, meu filho que estuda aqui no Imaculado, ele tem um horário para deitar, né? Eu sempre cuidei muito de horário para criança, né? Eu acho que criança tem que ter horário para dormir.
descansar. Eu sei que os hormônios do crescimento aparecem quando eles estão dormindo, tem coisas químicas, né? Então eu via bem isso. Então ele lá sempre teve um horário, 8 horas, quando era pequenininho, estava na cama. Né? Tá. E agora ele um pouco mais tarde, óbvio, né? Já está com 14 anos, né? Mas nunca muito além das 10, porque de manhã e ainda se defende a ideia de que ele tem que... E agora nas férias, ele está no jogo, né? O famoso cassino do seu lado. jogo, às vezes fica até as 3 da manhã, e esses dias, semana passada, eu falei de um filho. Agora vamos desacelerando os horários, porque senão, se tu deixar para pegar de soco, é como tu ter passado 2 meses na China e ter que voltar ao fuso horário 11 horas, de uma hora para outra. É um soco muito grande no teu relógio circadiano, né? Então tu tem que dar uma olhada. Aí ele começou já começou a estar recuando dos horários. Gradativamente. A Imaculada volta quando chega? Dia 16. 16. E o que tem de novidades, Larissa? Estamos com bastante Primeiro tem a diretora, né? Fora a diretora, o que nós temos de novidades? Estamos com muita reforma. Agora, finalizando até sexta-feira, telhados, reforma de banheiros, computadores novos para o laboratório de informática, salas todas com ar-condicionado. Estamos estruturando uma sala nova que vai chamar Laboratório Maker, que a gente ainda está planejando. É um trabalho onde tu aproxima o digital e o analógico. O nosso aluno, essa geração de hoje, é toda digital. E nós somos, né, os mais velhos, analógicos. E eu percebo assim que nós não temos como retroceder no digital e nem devemos. Eu acho que é esse caminho e vai só agregar mais ainda, né? Só que a gente precisa entender as coisas de diferentes ângulos. Eu ouvi do seu Wirt um dia, nós conversávamos, e ele me disse a seguinte frase: não adianta eu contratar um designer de calçado que faz o modelo mais lindo lá no computador, mas quando ele vai lá na produção de fábrica, ele não sabe montar o sapato. O sapato do desenho ficou lindo, mas não serve no pé. Então assim, a gente tem que ter o conhecimento digital, sim, mas a gente tem que entender o processo analógico das coisas também. Então esse espaço é com essa ideia. O aluno poder trazer mais perto do professor a ideia do digital e o professor contribuir com as questões mais analógicas na vida do aluno. Por exemplo, na matemática, eu vou ensinar um monte de regras, de conceitos, de cálculos, mas o meu aluno precisa entender que eu vou, por exemplo, dentro de uma medida de uma área para construir uma casa, eu vou bater um nível, isso é matemática, e eu tenho que ver na prática, na essência de onde se utiliza esses conceitos, né? Então esse espaço maker é com essa ideia de aproximar. Professor, já trabalhou um pouquinho, Valéria, né? Você tem um professor de física, professor, qual é o nome do professor de física lá, mano? Física? Perdão, de educação física. Daniel, que ele dá aula de basquete, vôlei, usando matemática. Exatamente. Mas que aula é essa? Não, é que o professor exige aquilo. Então, isso é genial, né? Você capta uma coisa dele. E a mesma coisa, por exemplo, o professor traz um conteúdo que às vezes é maçante, transformar num jogo digital, né? Poder fazer ele vai saber melhor que eu explicar isso, né? Eu tenho bronca com as aulas de inglês em todas as escolas. Não estou falando, meus filhos estudam meu filho estuda na Imaculada. Mas não tem a ver com a Imaculada em si, tem a ver com o que eu aprendi, sabe? Que eram sempre muito distantes. O inglês parecia assim para cumprir tabela. Sabe? O cara sai de lá mesmo não sabendo nada, não acessa a língua, não facilita a compreensão da pessoa, ele não cria um conhecimento de discurso, né, mental, que é com o que se fala inglês, né, ou qualquer outra língua. Né? Primeiro se aprende a falar. Então, e um dia eu falei com uma professora assim, não aqui numa Imaculada, numa outra escola, eu falei assim: professor, por que o senhor não pega um PlayStation? Não põe lá dentro da sala de aula? Diz assim: agora nós vamos estudar inglês ligando o PlayStation, jogando o PlayStation. E aí a senhora vai criando um vocabulário a partir daquela realidade vivida e atraente para o ser humano, para
aquela meninada, aquela gurizada que adora os Playstation, né? E a partir dali eles vão aprender melhor. Eu falei isso numa escola. E eu, desgraçadamente, ouvi, mas tem que ter o... Resultado, no fim do ano ninguém sabia nada de inglês. Sim. Porque é falso, né? É que a É um aprendizagem... discurso falso. O silogismo é ilógico, né? Não funciona mesmo o negócio. A aprendizagem tem que ser significativa. Tem que ser, senão não A funciona. comunicação tem que ser próxima do Quantos professor e do por cento aluno. do Como é que eu vou público? passar uma informação se a gente não consegue se aproximar dessa Quanto por comunicação? cento de Deus, padre, é emoção? 100%. Poxa. 100%. Deus é a fé. E a fé é tudo. Mas Deus é a fé. Então a educação ela é baseada nisso. Também, né? Então se eu não despertar emoção no aluno, na Amanda, como é que ela vai gostar de matemática? Provavelmente despertar emoção. Dentro do peito. Como é que tu sentiu para querer fazer matemática? Tu sente emoção com a matemática? Sim. Explica para nós. Eu acho que, como eu disse antes, que o que mais me influenciou foi a minha professora Mara, né? O jeito como ela era feliz dando a aula dela e como ela conseguia cativar todos os alunos dela. Embora muitos alunos não gostassem da matéria matemática, todo mundo gostava muito dela, porque ela era rígida como professora, mas fora da sala de aula ela era totalmente diferente, né? E isso todo mundo deixa muito pontual na Prof. Mara, que ela é uma ótima pessoa. E eu acho que é isso. Não, e eu acho também que se o professor vibra, se ele é apaixonado por aquilo que faz, ele consegue transmitir de que é bom ser professor, é bom ensinar, é bom passar conhecimento. Então, tanto que eu nunca, não que o meu também não tenha dito uma vez, eu não sei se eu não vou ser professor ou eu, né? Então, assim, eu jamais quero trocar daquela escola por causa da fulana ou da Beltrana que era professora. Como você puxou do inglês, também é uma das coisas que a gente está inovando no Imaculada. A partir deste ano a gente está com o PES, que é um programa que a gente chama de English Solution, né? Que é uma parceria com a Positivo, onde se vai trabalhar o inglês mais intensamente na sala de aula, com mais identidade visual do inglês na escola, com mais tempo de aula, né? E com nivelamento. Então vai ter nivelamento a partir deste ano para os alunos. A parte do nivelamento muito importante, porque, por exemplo, eu tinha colegas, digamos, no terceiro ano do ensino médio, que sabiam muito inglês, os que sabiam um inglês médio e os que não sabiam nada. Então, a Luana ela não conseguia dar uma aula que atendesse a tudo, né? Ou ela dava uma aula muito boa para todo mundo que sabia muito inglês e aqueles que não sabiam nada ficavam viajando a aula toda, ou ela dava aula para quem não sabia nada e os que sabiam tudo ficavam sem fazer nada. Então eu acho que isso é muito importante mesmo. E essa questão vinha nos incomodando já há bastante tempo, fomos buscando parcerias para ver qual nos... O problema não é só nosso, né? Isso tem uma entrevista do Paul McCartney, tecendo severas críticas ao que ele aprendeu de educação na escola. Aí nós brincávamos, imagina, se eu tivesse aprendido o nome coisa. Ele foi um dos Beatles. Imagina, né? Mas é muito importante, eu acho que a questão como é que vocês estão chamando? Nivelamento. Antes de passar o jornal Dois Irmãos para diário, 25 anos atrás, eu fui para os Estados Unidos. Eu já falava inglês normal, inglês que se fala viajando no mundo afora todo. Né? E aí, vou fazer um curso aqui de um mês lá, que é para... Porque eu vou para dentro de jornais, e as pessoas são mais cultas, né? Pessoas com outro vocabulário, com outro perfil, né? Tu tem que discutir notícias, tu tem que discutir posicionamentos, aí já é... Até o vocabulário é mais... mais, mais pegado, assim, né? Não é como tu tá passeando no aeroporto, entrando em restaurante, não. Ali tu tá sentou com jornalistas, eles são gente cabeção, né? Bom, passei um mês lá. Aí fui para uma faculdade do American College, né, em São Francisco, do lado de São Francisco, de São Rafael. E aí todos aquele povo, era um curso daquele de um mês, né? Os pais mandam os filhos para lá para estudar. Claro que eu mandei a mim mesmo, né? E aí, mas tinha um argentino, eu brincava muito, que na hora de fazer o nivelamento, eu tinha na época 30 anos. Aí eu sabia de, não, eu não vou me aparecer, como se diz, né? Vou fazer exatamente o que eu sei. O que eu não sei, vou desacelerar, não vou inventar coisa.
E fiz exatamente dentro do perfil que eu tinha. Peguei nível 5, né? Padrão 5 de nível, assim. Tá bom. Daí a pouco veio um argentino, os argentinos são muito exibidos, né? Ué, tchê, me caiu exato em Minera. É mesmo que nível tu pegou? Nível 9. Nível 9 é quando tu assiste filmes e entende praticamente 100% dos filmes, né? Que seria o nível que eu detenho mais ou menos hoje, assim, né? Aí eu digo, boa, tá bem de inglês, né? Passado uma semana, aquele argentino estava breve. Aí ele estava que nem desamando, não entendiam nada do negócio, mas ele botava só que deu 4. A gente sabe que uma das sugestões para os nossos alunos que já fizeram a prova de nivelamento foi essa: respondam aquilo que vocês realmente sabem, para a gente saber qual é realmente o nível de vocês. Sim, né? Então foi a orientação. Claramente, Padre Jair, depois não consegue sustentar o discurso. Isso aí, isso aí. Padre Jair, vocês têm uma festa agora, mudando um pouquinho de assunto aqui. Festa da Nossa Senhora dos Navegantes, é dia 2 de fevereiro. Não estou sabendo dessa festa. Te prepara tem serviço, né? Porque não tem festa? Não vai ter. Não vai ter festa esse ano da Nossa Senhora dos Navegantes. Mas sempre teve. Eles usam uma associação que tem ali no bairro Sim. e está impedida pelos bombeiros. Mas não liberaram ainda. Não liberaram aquilo lá ainda, homem. Mas que ridículo. Eles não isso. conseguiram. Porque vocês não invadem lá e não fazem nada. Não, eu acho ridículo isso. É uma associação comunitária interditada por alguém que a sociedade está dizendo que isso não funciona. Eu não conheço o ambiente, eu conheço o histórico, está dizendo que está lá interditada pelos bombeiros. Então vai ter o tríduo normal, né? Missas normais vai ter. Começa quarta, quinta e sexta. Começou hoje, 7h30, começou amanhã e depois. E não vai ter no fim de semana, não vai ter a festa. Não Mas tem local, verdade, isso, não vai ter. Esse ano eles vão fazer festa. Eles usavam o ambiente lá, né? Usaram o CTG, a CTG também, uma época, e depois agora também não se entenderam lá. Os gaúchos são dureza, né? Os gaúchos não é fácil. Eu até não sei bem os trâmites, né? Sim. Então não vamos ter a festa, não vamos ter. Não vai ter mais que pena isso. Sim. Porque é uma festa tão bonita, era uma festa tão bonita todos os anos. Eles falavam que dava muita gente, o pessoal ia lá. Quem não estava de férias, então ia para lá nas festas, era muito bom. Sim. Mas, e a igreja, como é que está aqui? Tá bem? Bem. Tá de pé, tá bem. Grande? Bem bonito. Sabe que nós recebemos aqui. Tá meio de férias, né? Os padres não saem de férias, eles saem de férias. Eu saí 15 dias só. 15. Fui a Câmara do Sul um pouquinho, fiquei lá, vi os filhos Foi quentes. a Cancún, Roma. Ah, meu pai, eu não tenho esse poder. Não tenho esse poder, não. Eu acho que esse cara é padre, o Vaticano deveria dar todo ano uma ida dele até o Vaticano. Eu vou levar essa sugestão para o Papa. Eu acho que vai ter mais padre, vai ter mais padre. Garanto que as vocações vão aumentar muito. Se nós fôssemos bispos, o bispo tem que ir a Roma a cada 5 anos para fazer um relatório de como está a sua diocese. Isso está mesmo, cada 5 anos tem que ir lá. E sentar na frente do velhinho lá e fazer um relatório de como é que está a sua diocese. Adelimina, a visita. Então, cada 5 anos tem data marcada, dia marcado e hora marcada lá para ver o Papa. E aí ele faz a explanação da Vai diocese. lá, faz o relatório, né, de como está caminhando a diocese, vai lá e apresenta para o Papa. Deixa também lá um documento lá e aí. Dom Zeno já foi lá? Ah, muitas vezes, né? Muitas vezes, né? Na próxima vez nós vamos acompanhar ele. Vou ligar uma para o Papa. O reportagem. Papa manda 2 passagens. E a imprensa vai junto. Quem paga essas passagens, que é um trabalho oficial, né? É a própria diocese paga. Mas tem que pagar mesmo. A diocese paga, porque é um momento oficial dele lá. Que Ele não vai fazer férias, no caso, vai lá para audiência, trabalho, né? chamada audiência com o Papa. E ele fica no Colégio Pio Brasileiro, né? Onde pós, eu já não sei, né? Chama-se Colégio Pio Brasileiro, recebe lá. Para informação aos recebe as padres. pessoas, né? É bem bonito, né? Mas nós nos impressionamos muito aqui com a Igreja Católica, porque nós recebemos toda semana, é raro uma semana, que nós não tenhamos aqui no programa 1 ou 2 grupos
de alguma das comunidades da Igreja Católica nos bairros aqui. Então, nós temos uma parceria maravilhosa, né, com o Padre Dirceu, com todo o pessoal da igreja aqui, e ele pede que todas as pessoas venham e façam um relato de como está no Primavera, como está no Bela Vista, como está no Navegantes, como está no Vale Verde, como está no Travessão. Então, sempre vem gente aqui, sempre vem pessoas das pastorais aqui, né, trazer notícias de como é que estão saindo, né. Então, e o que eu quero dizer é que cada vez que nós vemos isso, assim, nós tem muitas pessoas espetaculares em Dois Irmãos, e uma cidade só é espetacular quando ela tem muitas pessoas espetaculares, não é uma ou outra, não, tem que ter muitas pessoas espetaculares. E as pessoas que vêm da igreja, com esse trabalho voluntário dentro da igreja, são pessoas top 10, assim, todas, sabe? Tu percebe, assim, o trabalho, seja a pessoa das diretorias, dos bairros. E Dois Irmãos tem isso como diferencial, isso, né? Seja as pessoas dos grupos de música, são pessoas espetaculares, seja das pastorais, seres humanos de altíssimo gabarito, assim, mas de altíssimo gabarito. E nós, quando recebemos aqui, eu fico impressionado, às vezes vem crianças aqui, meninos e meninas pequenininhos, sabe, juntos, assim, conversam assim, nossa, mas isso é tudo que uma sociedade precisa é seguir esses valores, né? Porque seguindo esses valores funciona. Aí nós damos conta. O trabalho voluntário, dona Vera, é o que ergue Dois Irmãos nas costas. E eu defendo aqui. Sim. Nós temos um problema ético no Brasil, né? Nós temos que fazer uma limpeza ética no Brasil, né? E essa ética, essa limpeza tem de ser feita a partir do voluntariado, da sociedade civil. Se nós ficar esperando que os poderes façam a limpeza ética, nós vamos perdidos. Os poderes nunca vão fazer isso. Tem que surgir da sociedade civil, e nisso a Igreja Católica está dando super, as outras também, a luterana também, a evangélica também, só que menores, nós estamos falando em quantidades enormes aqui. A Igreja Católica presta um serviço a partir do seu voluntariado para o convívio de comunidade, que é algo impressionante. Sim. Mobiliza muitas pessoas. Sim. Não, e eu acho que essa questão ética também, se ela começar a trabalhar, a mudança começar pela família, é um processo muito mais rápido, né? Então são aquelas pequenas coisas que eu sempre brinco lá no meu trabalho também, assim, eu tenho Sky Gato, daí eu olho assim, grande coisa, que tu tá falando dos políticos, né? Se eu tenho Sky Gato, eu não tenho moral nenhuma, falar de político nenhum, eu tô fazendo exatamente a mesma coisa, né? Exatamente. Exatamente a mesma coisa que eles fazem, só que o montante lá é grande. Eu vou começar a ir com uma Skyzinha, e assim eu vou indo, né? Ontem estava aqui um pintor, mais de 50 anos de pintor. E ele disse o seguinte, ele disse, se a gente usasse o voluntariado para ser voluntariado, vereador, isso ia tudo funcionar, que é uma maravilha. Sem salário. Sim, sim. Isso ia funcionar, porque daí ia aparecer gente querendo boa, não que se tornar não sejam bons, também tem pessoas boas, não estou falando só isso, mas, por exemplo, vai pegar aí um Alain, vai ser para candidato direto, assim, tem voto, não quero, tem salário, não quero. Agora, no voluntariado, eu já fui de concerto, já fui de outras coisas, então o voluntariado, ele levanta isso, na verdade, de uma forma, assim, fantástica. E Dois Irmãos é o que é, porque tem muito voluntariado. Muitos municípios estão adotando esse sistema. Fazer com que certas empresas públicas funcionem a partir de conselhos da comunidade, que não ganham nada. Muitos municípios estão fazendo assim. E diz assim, o caixa tem tanto, vão administrar junto com o prefeito e vereadores o caixa do município. Tem muitos municípios. Eu fui no conselho de 5 anos. E eu, claro, que me garanti, coloquei mais 30 pessoas, profissionais liberais, alguns empresários, pessoas, trabalhadores, junto para que nós pudéssemos fazer a coisa funcionar, né? Então, porque tinha que reformar a delegacia, reformar a brigada militar, botar as câmeras na cidade, foi nós que começamos isso, né? A questão das câmeras. E nós sentimos, assim, a força que brotava no coração daquelas pessoas por estarem fazendo um trabalho gratuito. Mas a gente vê isso também no Natal dos Anjos, né? Esse trabalho todo que é feito, e cada ano fica mais bonito, né? E aquelas mulheres que fazem o trabalho, tem homens também, tem, né? Mas Deveria, mas que espetáculo, aquelas mulheres voluntárias, né? A alegria com que se faz
isso. Até no próprio Imaculada, a gente sempre teve a tradição de cobrar ingresso para o festival artístico, né? De uns 2 anos para cá, trocamos o ingresso por 1 quilo de alimento. Em novembro, doamos 800 quilos de alimentos para 4 entidades, né? Então, a alegria de quem recebeu isso, né? Quantas famílias... Não, e eu penso assim, ó, isso a escola também está começando a mostrar para essas crianças muito de laboratório, que eu posso dizer assim, né, tudo fechado dentro de casa, de que o mundo está aí fora, o mundo não sou eu, né? Então, assim, ó, eu vou pegar isso, a escola possibilita ainda muitas vezes que essas crianças possam levar isso até o local, tem um efeito muito mais grandioso, né? A escola também levou pães um dia para os lares de idosos. Sim. E eu fui junto levar com a prof. Raquel. E era algo tão simples, era um pão, né? E a alegria daqueles vovôs só da gente ir lá e conversar com eles e cantar a música para eles foi algo que me marcou muito. Eu até conversei com minha mãe e meu pai sobre isso, porque foi muito legal. E surgiu da celebração da Páscoa. E isso, a Ângela, minha esposa, nós sempre conversamos, a Ângela tem uma ideia, ela disse, nós deveríamos pegar o pessoal do clube de terceira idade, as pessoas dos clubes, né? Fazer, claro, tem as bailes, festas, que aliás, a terceira idade se diverte muito mais que os jovens, né? Eles são fantásticos nisso. Mas a Ângela disse assim, como seria grandioso se pegassem essas pessoas e levassem, por exemplo, nas creches, para eles terem um convívio com as crianças. Os idosos com Os as idosos crianças, com as é uma crianças. parceria Dá uma riquíssima. misturada ali fantástica, A né? escola faz isso, né? Puxar dos avós, né? A gente tem. E daí, mas fazer isso como prática, sabe? Não, vamos lá, vamos dar uma olhadinha, porque imagina, tu pega uma pessoa de 70 anos que já foi mãe de 2 ou 3 filhos, avó de 2 ou 3, imagina o fantástico, porque às vezes a pessoa está na solidão, porque os filhos crescem. A gente Claro, vê eles isso vão embora, né? quando os nossos alunos vão no lar das irmãs lá. Eles vão cantar às vezes, ou partilhar um lanche, alguma coisa, a alegria delas, né, de receber. Eu mandei umas fotos para o Padre Dirceu, eu estava na Itália, vi uma igreja lá, tirei uma foto, não precisava mandar essa foto para o Padre Dirceu. Era uma igreja enorme, altar todo lá na frente, todo lindo, a igreja sem comida, e umas mesinhas, Amanda, de criança, com coisinha para fazer, tipo um espaço kids dentro da igreja. Aí eu tirei a foto, mandei para o Padre Dirceu, mandei pro WhatsApp, na época ele recém tinha o WhatsApp, o Padre Dirceu se modernizou agora. Ainda não tem Facebook, né? Nós estamos querendo fazer um Facebook para o Padre Dirceu. Aí eu mandei para o Padre Dirceu, tá aí uma sugestão, ó, vamos fazer um espaço kids dentro dessa igreja. Porque a criança está ali. O tempo de concentração deles é menor. É isso, né? Entendeu? Então, claro. Mas o Padre Dirceu normalmente faz as celebrações da escola e ele tem esse cuidado, né? De trazer uma linguagem mais próxima da criança, de fazer um período não tão longo. Ele tem esse cuidado e eles conseguem se manter concentrados. Isso é interessante, Padre Dirceu. Vocês calculam assim o público para qual o Padre Jair, que vocês estão fazendo. As missas do fim de semana que tem o povo adulto, a gente fala que é a missa para os adultos, mas quando está na catequese, é uma linguagem. Fim de semana você levei para a juventude, a linguagem da juventude. Então, a missa não é uma coisa assim quadrada, fechada, que tem que ser assim e acabou. Então, como a diretora estava dizendo, isso, e a senhora também, isso é verdade. Cada público você pode fazer com que a missa seja agradável para ele. Como é que o senhor fala dos jovens? Tem que ter tudo uma conversa diferenciada. Dependendo do tema, você tem tema, né? A partir dos temas. Então, esse fim de semana a CLJ teve o retiro, então, no momento da missa, a homilia não vai ser igual a do povo lá, né? Vai ser uma homilia mais para eles. Passaram o fim de semana todo em oração, palestras, estamos se encontrando, tinha teatro, então, uma linguagem assim, né? Que motiva eles também, né? Porque a juventude, se nós vamos ver hoje, que imagina, no mês de janeiro, quando muitos pensam em estar na praia, eles estão ali sexta de noite, sábado, domingo, saem de lá 8h30 da noite, saem do seminário e estavam no retiro. 50 e poucos jovens, então você fala assim, poxa, esse grupo deve ter alguma coisa especial num grupo desse, né? Exatamente. Não dá para perder um grupo assim. Uma sociedade, 50 e poucos, passar 3 noites lá, dormir 2 noites lá. E como é que eles se comportam? Poxa, esse grupo o CLJ pós-CLJ já é um grupo adulto, né? Sim. Se comporta muito bem, muito bem. E tem tios, né? Vários casais tios que
que cuidam. Que adotam eles. Né? Tem os padrinhos e também tem os tios que cuidam. Então, as tias cuidam das meninas e os tios cuidam dos meninos. Dormem nos quartos separados, ela tem muito quarto no seminário, né? Tem os meninos, das meninas, corredorzão. Então, o comportamento deles, dá para dizer assim que é muito bom o comportamento deles, muito bom. Muito bom. Isso é característico da juventude de dois irmãos, porque eu percebo na escola como os alunos são educados, como eles são queridos, como eles são prestativos. Tem família, talvez, né? Tem família por trás, né? Sim. Eu já trabalhei em outros municípios. Porque eu morreria de vergonha se lá desrespeitasse alguém. Eu morreria de vergonha. Eu acho que os filhos sentem isso, sabe? Quando os pais estão por trás ali, aquele padrão de comportamento, sabe? Não fica falando dos outros, não sabe? Tenha sinceridade, seja tu mesmo, com dificuldade ou com facilidade, seja tu mesmo. Eu acho que talvez seja por isso. Mas é bem interessante assim, de observar os nossos alunos do jeito que eles são. Graças a Deus. Graças a Deus. São alunos esses muito bons de trabalhar. Queria saber, os jovens, vocês fazem dias de oração, né? Praticamente. O retiro deles é em formato de palestras. Sim. Palestras e orações. Música, né? Entra bastante. Nesse sentido, sim, né? Palestras junto com música no começo, música no final, e daí depois tem um momento de capela. Se incrível que pareça, um dos depoimentos, uns vários depoimentos, foi o momento de retiro, o momento de retirar-se, ficar em silêncio, ficar com ele mesmo com todo mundo ali, mas ter a sua hora de olhar para o Cristo lá em adoração e não falar nada, ficar quietinho em silêncio, nos melhores momentos, que muitos não têm esse momento para si, não consegue o silêncio. Eles falam sobre isso. Mas deram vários depoimentos lá na reunião final lá, da avaliação. Quanto isso é importante, se silenciar. Da contemplação íntima, né? Íntima, assim, né? Olhando para si mesmo. Né? Muitos disseram que fazia muito tempo que não tinham esse momento só para eles, de ficar quieto, não fazer nada, em silêncio, num lugar que você pode sentar a gente se quer, pode sentar no banco, pode sentar no chão, pode ficar ajoelhado e ficar em silêncio. Então, muitos relataram que foi um grande momento dele. Mas, Jair, eu tenho tanto curiosidade. Um dia eu queria fazer um programa específico sobre esse assunto, como tratar com jovens, porque o jovem chega um momento ali, 12, 13, 14 anos, que ele vai pegando, sabe, os hormônios, massacrando meninos e meninas, né? Enchendo o cérebro deles de uma química que eles não entendem meio o que está acontecendo, né? Que às vezes a gente tem que dizer para os filhos, calma, volta ao normal, isso um dia volta ao normal. Mas nós sabemos que tem níveis e níveis de hormônios em certas idades. Né? E aí, mas o que eu fico, às vezes eles parecem tão arrogantes assim, sabe, que chegam até quase que esquecer a questão divina, né? E esses jovens que estão lá já são jovens que já vêm sendo acompanhados há muito tempo. Ou tem algum novato assim? Não, sim. Nós temos também o trabalho da catequese que leva o jovem para o Onda, que é um pequeno grupinho do Onda, que começa a despertar nele. Depois vai do CLJ, que é o pré, e depois também a caminhada do CLJ e o pós-CLJ. Então tem esse grupo que ele vai amadurecendo também na caminhada. Incrível que pareça, você foi colocado uma lista lá no WhatsApp e cada um se inscreveu livremente. Quando há esse interesse livremente, a gente percebe assim, o cara não vai lá no seminário, ficar 3 dias lá e fazer bagunça. Não vai. Ele não vai. Não, ele escolheu fazer aquilo, ele escolheu fazer, ele quer estar ali. Não é imposto. Imagina, você pode se inscrever ou não. O Imaculada também tem retiro todos os anos para os professores e funcionários. Já está programado para 10 de março, sábado de retiro. Também, a Imaculada também tem um grupo de jovens, né? Sim, A José Pedro participava também, né? Então, eu acho também, assim, aquilo que vocês estavam falando, cada vez mais tu percebe que a família está por trás disso, mesmo que ele tenha essa explosão de hormônio, ele pode dar uma deslizadinha, mas ele se recompõe de novo e vai, né? Então, assim, isso... Mas tem a família de novo por trás de tudo isso, né? Então, o pai que leva, o pai que busca, a mãe que leva. A gente tem que elogiar mesmo, porque os 2 filhos super bem, né? Ele passou na prova do Liberato também. 11 gabaritou por Em matemática. José Pedro, que idade está? 15.
Está com 15 anos, Fez agora dia 18 de janeiro. Na tua Mas turma, como passou 11 no fizeram, teatro né? com 15? Acho que sim. 11 fizeram e 9 passaram, e ele é um deles. Mas ele já concluiu com 14? No nono ano, agora ele vai para o ensino médio no Liberato, né? É. Assim Chega como uma mais. com 15, gente. Não, é Fazendo as contas, terminou no ano já, claro, né? É. Tá certo. Né? E o mano dele está na Federal também, né? Então, ele assim, também era aluno da Imaculada. tá né? claro que a família está por trás, né? Que a família está Quero fazendo. aproveitar que nós estamos conversando aqui com áreas de educação, né? Todos aqui são áreas de educação, todos, né? O Padre Jair também, educação... Intensamente. Intensamente educacional, né? Eu também, porque a imprensa também ou educa ou deseduca, né? Então, nós temos aqui o jornal diário, né? É o nosso jornal do dia a dia, que ele mistura tudo, né? Alegrias e tristezas, virtudes e vícios, que é um jornal clássico, né? Faz o jornalismo clássico, mas esse programa é especificamente do bem. Aqui nós não aceitamos nada que não seja notícia positiva, engrandecedora. Daqui se pega o que a Amanda tem de melhor e se divulga, o que a Valéria tem de melhor e se divulga, o que a Shirley tem de melhor e se divulga, o que o José e a mãe tem de melhor e se divulga, o que o Padre Jair tem de melhor e se divulga. Por quê? Porque nós acreditamos, esse programa acredita que a propagação do positivo gera mais positividade, né? Então essa é a ideia desse programa aqui. Mas nós, eu vejo que dentro dessa estrutura de educação aqui, eu queria dar uma sugestão para todo mundo aqui. Eu fui assistir Extraordinário. Assistir. Eu fui por indicação do professor Lúcio Rapsreuter, que esteve aqui Sim. no programa, a dizer assim, tem que assistir. Ele disse, tem, e eu peguei o Adam. No outro dia fui assistir. Que legal. O senhor tem que assistir, Paz. Não assisti. Muito bom. Não assisti. Extraordinário. Amanda, vá assistir, não Já perca. assisti. Sabe, José Pedro e Dona Vera vão assistir, levem os outros filhos, levem os Vão pais. gostar. Tá em cartaz essa semana ainda, né? Espetacular, é algo assim fantástico, porque é a superação das diferenças, né? É algo incrível. Um menino que nasceu com um problema gravíssimo, de aspas, de deficiências visuais, assim, de físicas, estéticas, vamos dizer assim, teve que fazer 28 cirurgias. A mãe educa ele em casa, aliás, a mãe, a Júlia Até o Roberts, quinto está ano. dando uma aula de atuação ali, genial, né? E ela educa o menino em casa até o 4º ano e no 5º ela resolve. Não, Tá na hora. vamos colocar na aula formal. E ele tem que enfrentar as feras. Porque não que as crianças sejam feras, mas eles olham e é o diferente, né? E o diferente assusta. E ele tem que ganhar o espaço dele e ir conquistando isso. Mas é um filme que você assistiu isso, né? Então, Sim. espetacular, Recomendo. algo. Então, todas as pessoas que estão nos assistindo, agradecemos a audiência aqui, mas sigam, peguem a família e vão assistir esse filme. Né? Tanta coisa que se vê, né? Se gasta dinheiro em tantas coisas, vale a pena gastar dinheiro nisso ali assistir esse filme. Sim, Eu até- acho que uma coisa que eu queria reforçar bastante também, os meus agora não estudo mais na Imaculada, mas eu vejo assim, a escola sempre estava muito preocupada com o quadro dos professores também. Tem professores bem qualificados, então tem a Sandrinha, que é né, que o José Pedro gosta de português e matemática, exatamente por causa do ele que pode falar. Professor. Então, assim, a escola sempre teve essa preocupação também, assim, lógico, de vez em quando perde um bom, mas, assim, em geral, a escola tem essa preocupação com os professores. E esse ano a preocupação muito, o foco muito vai ser na formação dos professores e funcionários. Então já começa dia 14, eles voltam e dia 14 já tem uma palestra, tanto para professores como para funcionários. Dia 15 vamos todos, 5 escolas da rede vão se reunir no Colégio Glória em Porto Alegre, uma manhã inteira, com uma palestra com Zeca de Mello para falar sobre ética, sobre questões atuais agora, relações, né, relações humanas. Então vamos passar uma manhã lá, depois tem um retiro, que é um sábado inteiro. Vamos fazer uma formação de metodologia científica com o pessoal do Liberato, né, para qualificar a nossa feira científica também, né? E ao longo do ano vamos fazendo mais e mais evoluindo, Vamos nessa. melhorando. Patrício, Colégio do Coração, estou mandando um abraço para vocês. Bianca Bauer Monks, parabéns ao Colégio Imaculada por estar aprimorando o ensino de inglês
para os nossos alunos. Será um grande diferencial para a escola. Um abraço para Marco André Stout, Simone Isabel Roper, professora. Um abraço para minha amiga Vera, conhece? Isabel Cristina do Amaral, diretora Shirley e vice Valéria, representando Imaculada Conceição, grandes. Andréa Kirch desse ano, orgulho de fazer parte dessa família Imaculada. Lilian Molin, temos muito carinho por essa escola. Amanda e a Aline já são da terceira geração que estudaram lá. E não vai longe, capaz que eu vou estudar. Meu avô não, mas é minha avó. O João, a avó estudou lá. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. 8h10, Padre Jair, mais alguma informação? Sim, só avisando que hoje e amanhã depois, o trilho da Nossa Senhora dos Navegantes. Hoje o Padre Ayrton está lá, amanhã vai ser o Padre Romeu e na sexta-feira vai ser o Padre Dirceu, para encerrar. Após a missa vai ter caminhada luminosa, cada um leva uma velinha junto, né, para fazer a caminhada luminosa. Infelizmente não vai ter a festa, infelizmente, né. Ano que vem vamos dar um jeito desse. Posso fazer um parênteses? Claro. Sou um grande incentivador da escola, porque nós temos muito atendimento dos jovens a partir da catequese, a partir das confissões, a partir dos grupos de jovens, e eu sempre digo assim, ó, se tu quer ser um bom homem, quer ser uma boa mulher, seja bom na escola. Eu sou sempre um incentivador, eu sou apaixonado pelas leituras, pelo estudo, tenho 3º grau, 3 faculdades, e daí, nesse sentido assim, se você não vai bem na escola, como você vai ser um bom homem, uma boa mulher, como você tem uma boa família, como você vai ser um bom na sociedade, então... Não mata a aula, não desrespeita o professor, não cola. Eu sou um incentivador do bom estudo, do bom aluno. Sempre fui isso. Cobro nas confissões, mas está na escola. Não sabe o que. Nas confissões eu pergunto, como é que está na escola? Padre, não está bem. Ali está fraco. E as coisas, pro padre as coisas saem. Então, depois aí vem a orientação, né? A orientação ajuda. Esse é um campo importante. Mas se sentir importante. Alguém está cobrando ali, não é só o pai e a mãe, né? Não é cobrança, não é uma cobrança, mas é alguém a mais que também está dizendo assim. Incentivo ali no jogo, né? Só tiainha, né? Vamos nessa. Importante. Que as pessoas, o aluno, os jovens têm que saber que nós esperamos coisas deles. Né? Eles não estão sozinhos, perdidos no mundo meio zumbi aí, né? Calma, né? Nós estamos aqui olhando por eles, apoiando eles. Mas de qualquer maneira. Bom, muito obrigado então. Tá? Amanda, obrigadão por ter vindo aqui. Tá? Te tirei da pipoca hoje. Cheguei em casa, a Ana, a Bibi e tinha uma outra. A Laura me xingando lá. Tu levou a nossa mulher para o programa de calma, era 7 horas. Não, ela tinha outra coisa para fazer, daí ela fez o horário dela para o programa. Amanda, parabéns pela escolha aí, tá? Deus te abençoe, tudo de bom. Volta para ser uma professora maravilhosa aqui para nós também. Fiquei muito orgulhoso de te conhecer e saber que uma menina como tu, líder assim de turma, né? Muito líder, porque eu conheço pouco de falar com a Amanda, mas conheço muito do que os colegas dizem da Amanda. Então, vejo, família boa, tu não ia cair longe, né? A mulher boa, o filho fica por perto ali, né? Mas eu quero fazer um agradecimento e dizer assim, dia 14 estamos esperando todos os professores, toda a equipe, dia 16 os alunos. Muita novidade, muita coisa boa na Imaculada, então agradecer o convite que você nos fez e estamos à disposição. E eu já que está de diretor agora, tu e a Valéria de vice, nós temos que fazer uma parceria de vir pelo menos uma vez por mês, ter professores de vocês aqui, pais de alunos de vocês aqui, porque essa é a ideia do programa das quarta-feira, abrir espaço para a educação, mostrar aquilo que as escolas e os professores fazem para os nossos filhos, né? E aí trazer sempre depoimentos de pais, como a dona Vera, assim, porque isso é o que funciona. Sim. Depoimentos de aluno como a Amanda, né? Que olha, pai, eu estava incentivada, por isso que o professor diz isso. Então, isso é o que faz a diferença, né? E nós temos 750 professores na cidade, né? De 2 irmãos. Nós temos uma imensa dificuldade de trazê-los para o programa. Acho que são tímidos, né? Talvez seja por timidez. Não é tão simples, né? Mas quando nós fazemos um acordo bom assim com a direção, né? Aí funciona, né? Porque a direção dando uma incentivadinha vem, né? Bastante gente já participou. Né, então vamos tentar acelerar esse processo, diretora Shirley, porque é uma coisa do bem, é uma coisa ética e é algo que não tem aqui
pega pergunta, pega ratão, não tem nada. É só o que a gente faz de melhor. E o melhor mesmo. Não para nós, mas para os demais. Por isso que eu acho bem interessante, assim, ó, conhecer essa escola para ver o quanto essa escola tem a oferecer e quanto esses professores fazem por nossos filhos, né? Eles passam lá 4 horas, né, na escola, 5 horas lá na escola e quanto eles fazem bem, né, para a formação dos nossos filhos. E quanto nós, conhecendo a escola, sabendo que ela é boa e queremos o melhor para o nosso filho, colocamos ele lá. Então, eu como mãe posso indicar a todos eles, se fosse para escolher de novo, colocar de novo na Imaculada, sabe? Então, A Dona Vera é mestre, né? A Dona Vera é mestre. E a escola está aberta agora, se alguém quiser ainda. Ainda tem matrícula? Algumas turmas têm Legal, matrículas ah. ainda, né? E estão convidados, estamos lá. Sim. Ainda eu tenho esse 64, 12, 13, não Isso é? aí. Tá. Imagina, decorei o número da escola. João José Pedro, muito obrigado por ter vindo e parabéns, tá? Menino maravilhoso, sabe? Tenho certeza que vários pais estão assistindo aqui, vários filhos estão assistindo. Vai ser uma inspiração, assim como a Amanda também, vai ser uma inspiração, né, para os demais aí. E o mundo se faz por inspiração, né? Não existe nada, eu imagino que quando Deus criou as coisas, Ele sonhou com as coisas antes, né? E se inspirou dentro da grandeza dele. E é vendo as coisas bonitas que as pessoas fazem que os outros se inspiram. Então tenho certeza que o teu exemplo vai ser inspirador também. Teu ia dar uma. Muito obrigado Guilherme pelas técnicas, obrigado a Sofia pela técnica. Vamos dar uma salva de palmas para vocês. Vamos fazer um encerramento sem dizer um abraço, bom, já mandou um abraço para todo mundo aqui, para Vanderlei Nós, para Elizabeth Beller, todos que nos assistiram, compartilharam, né? Muito importante compartilhar com as redes, né? Porque daí cresce o número de pessoas que nos assistem e que vêm no programa do bem. Muito obrigado ao Jornal Dois Irmãos, cujas assinaturas proporcionam a existência desse programa e de uma equipe independente que não deve nada para ninguém, a não ser por isso, para a verdade. Um abraço, voltamos amanhã. Até amanhã.